As corridas de rua viraram uma verdadeira febre. O esporte, que já é considerado o segundo mais popular do país, tem quase 4,5 milhões de praticantes e movimenta por ano nada menos do que 3 bilhões de reais. Só neste final de semana estão previstas duas grandes competições, uma aqui em São Paulo e outra em Brasília. A repórter Eliana Marques está com alguns atletas que vão participar da maratona de revezamento aqui em São Paulo. Eliana, bom dia para você. Primeiramente, a prática de esporte, todo mundo sabe, é bom para o corpo, é bom para a saúde, mas tem que ter alguns cuidados, né? Principalmente para quem não é profissional, né? Bom dia. Bom dia, Ana Paula, bom dia a todos, isso mesmo. E o principal cuidado deles, ou pelo menos o primeiro, é fazer uma avaliação médica. A pessoa tem que ir para o médico saber se não tem nenhum tipo de problema cardíaco, por exemplo. E é por isso que estamos com o cardiologista Edmar Santos, da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Quer dizer, as mortes súbitas que a gente tem visto aí nos últimos tempos não são tão comuns, né, doutor? Não, realmente a morte súbita cardíaca, que é a principal morte súbita no atleta, ela acomete 70% das mortes súbitas são de origem cardiovascular. Então elas são raras. Nas mulheres, para cada 100 mil mulheres, aproximadamente 0,17 delas vão ter morte súbita cardíaca. Das atletas com menos de 35 anos. No caso dos homens, em torno de 0,75 para cada 100 mil praticantes. Então é baixo. A atividade física é fundamental para uma saúde cardiovascular. Ela é recomendável. E a gente pratica e recomenda. Então vamos conversar agora com o consultor técnico Irineu Loturco Filho para saber quando é que a pessoa já pode começar a fazer uma atividade física, por exemplo, correr. Como que ela sabe que ela tem condicionamento físico suficiente para isso? Primeira coisa é fazer um exame médico, né? E depois disso a gente não deve começar correndo diretamente. Então preparar o seu corpo para correr, um bom treinamento de força aí cerca de 12 a 16 semanas. A partir daí um programa de caminhada, se a pessoa tiver sobrepeso, tiver acima do peso, alongar um pouco o tempo desse programa de caminhada e a partir daí começar com trotes leves e depois a corrida. E antes da corrida, o que é importante fazer? No dia da corrida, exatamente, preparar o corpo para correr com exercícios iguais aos da corrida, né? Que a gente chama de aquecimento dinâmico. Então, exercícios que simulem a prática da corrida. Isso é imprescindível. Depois disso, para quem já está acostumado, um bom alongamento, onde não se exagere nas amplitudes de movimento. A gente separou aqui 2 exercícios para vocês. O alongamento, primeiro feito da maneira errada, né? Onde o sujeito alonga demasiadamente a perna. E aí está errado. Aí está errado. E após isso, o alongamento feito da maneira correta, sem uma grande amplitude de movimento, sem sofrer para alongar, sem causar nenhum desconforto para o corredor. Basicamente isso. Tem que estar confortável. Sempre confortável para não gerar nenhum processo de lesão muscular antes da corrida. Vou pedir para os atletas também mostrarem aquele outro alongamento que é muito comum em que as pessoas ficam forçando a coluna, né? Vou pedir para que eles venham até aqui, porque muita gente faz isso, não é mesmo, Irineu? Esse é um dos alongamentos mais comuns na corrida, né? As pessoas fazem, a gente chama alongamento, aproximar aí o calcanhar dos glúteos, alongando demasiadamente a coxa, com a coluna mal posicionada, com a perna de trás arqueada e agora com a posição correta. Então a gente pede aí para eles se aproximarem, mais ou menos na posição que você corre, joelhos próximos, sem puxar demais o pé, sem causar nenhum desconforto muscular em quem está praticando. Esse é o ideal. Muito obrigada, Irineu Loturco Filho. Eu volto a conversar então com o cardiologista Edmar Santos para a gente falar. Hoje está até chovendo aqui agora no Parque do Ibirapuera, a umidade do ar aumentou bastante em São Paulo, mas nos últimos dias a gente sofreu com o tempo seco. Domingo também vai ter uma corrida lá em Brasília, que também tem o clima muito seco. Então, doutor, nessa situação, o que é recomendável para quem vai correr? Bom, o recomendável é uma hidratação, né? Hidratação, quer seja ela com água, com soro fisiológico, para impedir com que as mucosas elas fiquem muito ressecadas, o que vai promover, claro, o sangramento nasal, a mucosa oral, a língua e tudo mais fica seco, o olho vai ficar seco, pode favorecer o ambiente de conjuntivite e outras infecções respiratórias. Perfeito, eu acho que é isso o recado, atividade física é fundamental e é isso aí, né? Temos que praticar. Muito obrigada pela participação, Ana Paula, e fica também a recomendação tanto do médico quanto do consultor técnico. É importante que as pessoas façam mesmo atividade física, se precavendo de tudo isso, e se na corrida não aguentarem, não é vexame nenhum, é só parar e voltar a treinar para se preparar bem para uma corrida. Foram ótimas as dicas, Eliana, muito obrigada.